Oi, Kemily. Tudo bem, Kemily? Oi, Kemily. Oi, Sandra. Tudo bem? Boa tarde, a paz de Jesus. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, Kemily? Você foi uma das primeiras aí, você, a Sandra, Daniel Faveiro, nosso amigo de Paraisópolis. Opa. Boa tarde, Fabiola. Tudo bem? A paz do Senhor para você. Irmã Carmen. Ah, que bom. Estão me ouvindo bem, né? Que joia. Isabela. Isabela, tudo bem, Isabela? Como é que tá o Daniel, a família? Adélia. Marcos Teodoro. Leni. Boa tarde, Leni. A graça e a paz. Boa tarde, Flávia. Tá muito frio aí, gente? Fazendo frio aí onde vocês estão? Tá frio aí em Paraisópolis, Daniel? A paz do Senhor, irmã Carmen. Boa tarde. Aqui tá muito frio. O apartamento onde eu moro aqui é muito quente no calor e bastante frio agora no inverno. Ele é o último do andar de cima. Ele é bem friozinho, por isso eu abri aqui, tô tomando um solzinho aqui enquanto falo com vocês. Boa tarde, Andréia. Pessoal chegando aí. Lucas. Boa tarde, Lucas. Maria Antônia. Parabéns, Maria Antônia. Adriane Carpinetti, lá de Volta Redonda. Fazendo frio aí em Volta Redonda, Adriane? Aqui tá muito frio. Tá bem frio. O pessoal já tá chegando aí. Nós já estamos aí 3h10. Muito frio aí também, né? Olha, aí já tá pertinho do Rio. Todo mundo pensa que é mais quente, mas Volta Redonda é bem mais alto do que o Rio de Janeiro. Muito bem. Vamos orar para iniciarmos. Francisca. Oi, Francisca. Tudo jóia? Vamos lá, Shirley. Deus abençoe esta aula, né? Vamos orar. Senhor Santo e bendito, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, Deus que nos ilumina com a luz deste sol, Deus que nos tem sustentado a vida, que nos abençoou com a graça da salvação em Jesus, a Ti nos dirigimos nesta hora para suplicar a Tua bênção sobre este momento, sobre estes minutos seguintes que dedicaremos à reflexão de mais um encontro do Entendes Tu que Lês. Eu coloco em Tuas mãos, de antemão, a vida de cada um dos que estão presentes nesta live, dos que estão assistindo, acompanhando, dos que irão assistir o vídeo gravado depois, dos que estão ainda por chegar, que entrarão no decurso da nossa explanação, do nosso encontro. Todos, ó Pai, sejam tomados pelo Senhor, seus corações, suas mentes, suas vidas, de maneira que este encontro seja abençoador, edificante para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Dirceu, tudo bem, Dirceu? Andriele,
A Gi, do Daniel, lá de Paraisópolis também, Joana Galo. Depois você me disse se o seu irmão melhorou, Joana. Eu estou com um WhatsApp aqui também, em outra máquina, para que algumas pessoas eventualmente não conseguem entrar, ficam pedindo o link. Aí, estão pedindo o link aqui, deixa eu mandar o link para eles aqui. Só um segundinho. Nós já vamos começar. Deixa eu publicar o link, porque algumas pessoas não têm Face também. E pedem para que a gente mande o link. Aí com o link eles conseguem assistir, mesmo não tendo Face, né? Aqui. Ok. Deixa eu compartilhar aqui, copiar o link e mandar para ela. Muito bem. Mauri, seja bem-vindo. Cida, seja bem-vinda. Irmã Conceição. Uma boa tarde a vocês. Nós já oramos, então vamos lá. O nosso terceiro encontro do Entendes Tu que Lês. Hoje, olá Amanda, hoje nós vamos nos dedicar a falar sobre a espiritualidade da leitura e do estudo da Bíblia. Espiritualidade do estudo da Bíblia. É um engano comum, muito mais comum do que você pode imaginar, de encontrar as pessoas que, embora racionalmente saibam que estudar e ler a Bíblia é uma tarefa espiritual, na hora de fazer isso, de estudar a Bíblia, eles se esquecem disso, né? E partem para o estudo da Bíblia, partem para um contato com a Escritura Sagrada, como se ela não fosse viva, como se este livro, como se esta mensagem não fosse viva e eficaz. E há dois extremos que nós, como crentes e como estudantes da Bíblia, devemos evitar a todo custo. Um extremo é aquele de tratar a Bíblia apenas como algo místico, como algo espiritual, como se ela fosse só isso. Este é um extremo que a gente deve evitar, porque ela é um livro também. Ela não deixa de ser um livro, ela não deixa de ser um texto. A revelação que Deus nos fez, Deus nos entregou essa revelação num texto, né? Que nós chamamos de Bíblia, a coleção de todos esses textos. Mas apesar dessa revelação que Deus nos deu ser espiritual, ser a verdade eterna de Deus, essa revelação nos chega no formato, né? Nos chega por meio, pela forma de um texto. Então a Bíblia não deixa de ser um texto também. Apesar de ser um texto diferente de todos os outros pela sua natureza, porque é um texto infalível, é a revelação perfeita de Deus, pela inspiração que Deus deu aos autores, ele não deixa de ser um texto. Então um extremo a ser evitado é o extremo de que a Bíblia, basta uma coisa mística, uma coisa espiritual para eu entender bem a Bíblia. Não vai bastar, porque a Bíblia é um texto também, ela não deixa de ser texto. O outro extremo, que a gente precisa evitar a todo custo, é a perspectiva de enxergar a Bíblia apenas como texto, né? Então muitos irmãos, embora piedosos, crentes sinceros, quando você pergunta, eles sabem que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é um livro espiritual, mas quando eles vão ler a Bíblia, eles se esquecem disso e vão tratar o livro apenas como texto. E se esquecem de que há uma espiritualidade envolvendo esse texto. Então, dois extremos que não podem acontecer. Tratar a Bíblia apenas como texto e o outro extremo de tratar a Bíblia apenas como revelação mística, deixando de ser texto. Então, pensando nessas duas coisas,
a gente deu a vocês nos 2 primeiros encontros uma base de informações muito básica mesmo, né? Sobre o texto bíblico, né? Como ele é organizado, como ele foi formado, como ele nos chegou. E hoje eu quero falar desse outro aspecto, da espiritualidade do estudo bíblico, para a gente evitar estes extremos, né? A linguagem oral, a linguagem falada, ela precede a linguagem escrita, né? O ser humano existiu com linguagem falada desde sempre, porque o primeiro homem a ser criado, Adão, com a sua mulher Eva, o primeiro casal, já foram criados de forma sobrenatural, né, por Deus, já com a habilidade da fala. Você vê que Deus cria Adão e logo em seguida já fala com ele, já dialoga com Adão. Adão não teve a fase da infância onde ele teve que aprender a falar. Deus já o fez falando. Ao menos é o que o texto bíblico nos indica e nós cremos nesse texto. Mas a escrita não, a escrita foi desenvolvida muito depois. A escrita, a habilidade, né, de registrar a linguagem de forma escrita, ela vai surgir muito depois, inclusive depois da Torre de Babel. Ou seja, quando a escrita surge, já haviam vários idiomas falados pelos homens. Então a linguagem oral, ela precede a linguagem escrita. Por isso, a conversa, o diálogo precede a leitura. O diálogo, ele vem antes da leitura, porque a linguagem oral vem antes da linguagem escrita. A leitura é como se fosse a ressurreição da voz, né? Aquilo que alguém disse, aquilo que alguém falou, agora está perpetuado, está eternizado, vamos dizer assim, na forma escrita. Então, quando eu leio o que alguém escreveu, é como se eu estivesse ressuscitando a voz daquele autor. Então, a leitura é como se fosse a ressurreição da voz de alguém, permitindo que aquele autor continue falando mesmo depois de falecido, mesmo depois de já ter dito aquilo há muito tempo. Porém, a palavra pode permanecer ali, presa ao papel, à página, só para ser admirada, ou mesmo para ser ignorada, né? Está escrito, mas as pessoas podem ignorar. Então, só o fato de ler não significa que nós estamos dando ouvidos ao autor. Vocês estão me entendendo? Estão acompanhando isso? Apenas o fato de ler não significa que eu estou ouvindo. Porque, apesar da leitura ser este fenômeno fabuloso, magnífico, um presente de Deus para nós, que é a ressurreição da voz do autor, apenas o ato de ler, simplesmente ler, não significa que eu estou ouvindo o que o autor está dizendo. É impressionante o fato de Deus ter resolvido perpetuar a sua revelação, a sua palavra, na forma escrita. Né? Isso é muito impressionante, é muito interessante o fato de Deus ter resolvido perpetuar, registrar a sua revelação na palavra escrita, na linguagem escrita. Porque se Deus quisesse ter uma certeza absoluta de que nenhum erro de interpretação, de compreensão da nossa parte, né, dos receptores da mensagem, fosse cometido, possivelmente ele teria escolhido revelá-la pela matemática e não pela escrita. Porque a matemática é muito mais precisa, é muito mais exata do que a linguagem que os seres humanos dispõem. A linguagem, ela não é tão exata e tão precisa quanto a matemática. Então, se Deus realmente quisesse nos privar de qualquer dificuldade de compreensão, teria usado a matemática para revelar os seus assuntos e não a linguagem escrita. Mas, como é impossível dizer eu te amo com álgebra, dizer eu te amo com aritmética, Deus resolveu nos revelar pela escritura, né, e não pela matemática, porque a matemática, apesar de muito exata, ela é incapaz de dizer eu te amo, né?
Então, Deus resolveu, foi do agrado de Deus, Deus decidiu nos trazer a sua revelação pela forma escrita. E como Deus é todo sábio, e sempre que Deus escolhe algo, escolhe a melhor possibilidade possível, Deus nunca escolhe algo e depois descobre que poderia ter escolhido melhor. Isso não faz parte da natureza divina, isso só faz parte da natureza de seres não perfeitos como nós, né? Eu, às vezes, faço escolhas, você faz escolhas, e lá na frente viremos a descobrir que poderíamos ter escolhido melhor. Havia uma opção melhor de escolha que nós não optamos. Mas isso não acontece com Deus, porque Deus sempre opta pelo melhor possível, devido à sua perfeição, à sua onisciência, à sua onipotência, né? Deus sempre age e faz escolhas perfeitas. Então, se Deus escolheu nos perpetuar, nos trazer a sua revelação por meio da linguagem escrita, é porque essa é a melhor maneira possível, dentro das possibilidades de comunicação humana, para ser transmitida a revelação de Deus. Não haveria um modo melhor de Deus comunicar a sua revelação a não ser pela escrita. Porque se houvesse, por exemplo, eu costumo até brincar às vezes, né, que seria, Deus não deixou a revelação dele para a gente em filme, em DVD. Por quê? Porque seria muito interessante se ele tivesse resolvido deixar a sua revelação em formas de filme e DVD, porque nós teríamos ali pelo menos tons de voz, expressões faciais, né, que veríamos ali pelos atores ou pelos próprios personagens históricos. Mas não, Deus resolveu deixar num texto. O texto, apesar dele ser riquíssimo, nós não temos ali o tom de voz que o autor falou, que o autor usou, não temos as expressões gestuais, nem faciais daquilo que o texto poderia, que um diálogo, né, que algo visual, imagético poderia nos dar. Então a linguagem escrita, ela nos priva do tom de voz, das expressões faciais, dos gestos do autor. No escrito nós só temos o texto, só temos as palavras colocadas numa ordem. Se nós quisermos compreender bem o que essas palavras querem dizer, se nós queremos realmente nos apropriar da comunicação que essas palavras querem fazer, nós precisamos respeitar essas palavras e precisamos respeitar as regras do idioma que essas palavras, que rege essas palavras. Entenderam até aqui ou não? Se eu tenho um texto e quero compreender bem esse texto, eu preciso respeitar as palavras do texto e preciso respeitar as regras, a gramática do idioma dessas palavras. Se eu não respeito as regras do idioma dessas palavras, eu automaticamente estou desprezando o texto. Se eu não respeito as palavras e a ordem com que elas aparecem no texto, eu não vou ter uma boa compreensão do texto. Portanto, se nós queremos ser bons leitores da Bíblia, bons estudiosos da Bíblia, a primeira coisa que devemos fazer é entender que a Bíblia, como é um texto, ao mesmo tempo que é uma revelação de Deus, é também um texto, eu preciso respeitar o texto e respeitar a gramática do idioma que esse texto chega para mim. Então vocês já até sabem onde é que eu vou chegar com isso, né? Se a sua Bíblia é uma Bíblia que está em português, como eu acredito que é a Bíblia de todos aí, e você quer ser um excelente estudioso da Bíblia, um excelente leitor da Bíblia, quer melhorar a sua capacidade de interpretação, quer entender o que lê, como o nome do nosso curso aqui, você precisa, de antemão, respeitar as palavras e respeitar a língua portuguesa. Porque
a revelação de Deus, apesar dela ser espiritual e não estar confinada ao idioma português, né? A verdade de Deus não tem idioma, né? Ela se expressa em todos os idiomas. Mas se você vai ter contato com essa revelação através, né, do idioma português, você precisa respeitar o idioma português. Se você não respeita a língua portuguesa, mas quer entender um texto que está chegando até você em português, simplesmente você está condenado a não entender. Vou dar um exemplo para você. Né? Mostra para mim aqui que tem 31 pessoas ligadas aí com a gente. Qualquer um de vocês, se eu entregar para você uma cópia do Novo Testamento grego, escrito em grego, você conseguiria ler, estudar e entender bem o que está lendo? Para começar, conseguiria ler? Eu acredito, até onde eu conheço, né, de vocês, que nenhum de vocês conseguiria ler o grego e muito menos entender o que estaria lendo ali. Então, por quê? Porque você desconhece o idioma em que aquela revelação de Deus chegou para você. A revelação é a mesma que está na sua Bíblia em português, só que lá está em grego. Mas você não conhece o idioma. Se você não conhece o idioma que transporta essa revelação, você simplesmente não tem acesso a essa revelação. É como se eu desse um presente a você dentro de uma caixa trancada, cuja chave só eu tenho. Eu digo a você, olha, o presente está aqui para você, irmã Geraldo, está aqui para você, Kemily, está aqui para você, Francisca. Esse presente é seu, você pode usar, fique feliz, faça bom uso. Só que eu não te dou a chave que destranca essa caixa para você ter acesso ao presente. Entendeu? A revelação de Deus é o presente, mas ela nos vem num idioma. Seja ele inglês, português, alemão, italiano, espanhol, grego, hebraico, seja qual for. Se você não tem, não consegue decifrar o idioma, né? Decifrar aqueles símbolos que nós chamamos de letras, né? Aqueles ícones, a iconografia gráfica, e você simplesmente não consegue acessar a revelação que é o presente de Deus para você. Então, respeitar o texto, respeitar as palavras e respeitar as regras do idioma da sua Bíblia é importantíssimo. Não é só importantíssimo, é vital para que você entenda o que lê. Então, se você é uma pessoa que não tem um domínio razoável da língua portuguesa, se você não conhece bem as regras de interpretação de texto, né? Algumas regras da gramática do português, não é bom de português, vamos dizer assim, seria preponderante, seria inevitável que você, para ser um bom estudante da Bíblia, se tornasse também um bom estudante da língua portuguesa. Porque a língua portuguesa é a chave que você vai usar para destrancar essa caixa que te dá acesso ao presente. Porque Deus pode fazer o milagre de trazer à sua consciência fatos e verdades. Sim, é verdade, Deus pode fazer isso. Mas normalmente Deus não usa muito esse método. Deus aprecia o esforço daquele que está em busca de saber o que ele pensa, de saber o que ele disse sobre as coisas. Tá joia? Exato, Francisca. O que Lutero fez foi isso, né? Dar às pessoas não só o presente, mas a chave também para acessar o presente, porque foi Lutero que cunhou a gramática do idioma alemão e traduziu a Bíblia para o alemão, né? Então, oi mãe, seja bem-vinda. Então, conhecer bem a língua que nos traz o texto bíblico é fundamental, tá bom? Fundamental. Eu vou falar mais disso mais à frente, quando a gente entrar em regras de interpretação bíblica mesmo. Eu vou dar ali para vocês alguns toques a mais sobre isso, mas isso faz parte da espiritualidade. Por que eu estou colocando esse assunto dentro da questão de espiritualidade do estudo bíblico? Porque muitas pessoas confundem
achando que espiritualidade é ter aquela fé de que Deus não precisa que eu estude o português para entender a Bíblia. Ele vai me dar, ele vai revelar. Não, a Bíblia já é a revelação. A Bíblia já é a revelação. E para você ler a revelação, você precisa de português. Entendeu? Eu já vi casos em que Deus dá o conhecimento de um novo idioma para alguém de forma milagrosa. Mas não porque a pessoa foi negligente, ou foi preguiçosa, ou simplesmente desinteressada em estudar. Foi porque a pessoa precisou realmente numa circunstância especial. Mas Deus tem muito carinho, Deus aprecia muito o nosso esforço em estudar, tendo em vista conhecer a sua palavra. Tá bom? Exatamente. Senão a gente não precisaria, né, Vanessa? Nos esforçar, enviar oferta, treinar missionários só para fazer tradução de Bíblia para povos e dialetos que ainda não têm a Bíblia no seu idioma. Seria apenas dar para eles a Bíblia no idioma original, em hebraico e grego, porque se não precisasse saber o idioma para interpretar, tanto faz, dá a Bíblia lá em hebraico e grego, do jeito que foram escritos, e eles vão conseguir acessar. Deus vai dar para eles a revelação daquilo? Não, não é assim que funciona. Tem que traduzir a Bíblia, né? Se tem que traduzir, é porque eles precisam acessar a revelação por meio de um idioma que conheçam. Se você só fala português, e está lendo e estudando a Bíblia em português, o que você precisa conhecer? Grego? Inglês? Não, é português, né? Então, se você quer ser um bom estudioso da Bíblia, primeira coisa, adquire uma boa gramática. Hoje na internet você tem muito, né? Faça ali alguma reciclagem de língua portuguesa, se você não é muito bom nisso, porque isso é um ato espiritual, é isso que eu estou tentando deixar muito claro. Isso é um ato espiritual de devoção a Deus, de paixão pela Bíblia, quando eu estudo português para ter uma compreensão melhor da Bíblia. Tá bom? Eu vou falar mais disso em encontros para frente. Porque leitura da Bíblia não é uma coisa supersticiosa, viu, gente? Em que a gente diz assim, a Bíblia, por ser a palavra de Deus, ela não precisa de um idioma. Eu vou sentir. Não, não vai sentir, não. Você só vai sentir se entender, tá bom? A linguagem escrita, como ela é silenciosa, né? É uma linguagem silenciosa. A linguagem escrita, ela pode parecer que ela é passiva, ou seja, ela não age em nós é que agimos nela, mas é o contrário. A Bíblia não é refém do leitor. É o contrário, o refém é que tem que se tornar refém da Escritura, né? O texto bíblico, assim como qualquer outro texto, mas o texto bíblico, ele é ativo. Ele precisa ser respeitado como uma voz ativa. Ele está falando algo, tá bom? Quando o texto que nós temos é a Bíblia, nós temos que acrescentar a esse respeito que eu estou dizendo ao idioma, 3 conceitos teológicos que têm que ser pressupostos, que a gente precisa conhecer bem. Então, eu vou falar sobre isso, e lembre-se que eu estou falando de espiritualidade. Tudo isso está dentro da espiritualidade do estudo bíblico. 3 conceitos teológicos que você precisa conhecer, até para a gente ter um termo para se referir a esses conceitos mais para frente no curso. O conceito de revelação. Eu estou sempre falando aqui que Deus, a revelação de Deus. Mas o que é revelação, né? Quando nós usamos a palavra revelação aqui, eu não estou querendo só me referir àquela questão de revelação no sentido místico, né? Que Deus mostra algo que vai acontecer. Não, não só isso. Isso também é revelação, mas revelação é o ato de Deus dar a conhecer ao homem algo que o ser humano não teria condição de saber sozinho. A isso nós chamamos revelação, tá bom? Olha, a sua pergunta, Fabíola, Deus pode nos dar no momento o entendimento naquilo que não entendemos? Olha, se a sua pergunta é pode,
Pode, Deus pode todas as coisas. Se a sua pergunta fosse, Deus faz isso? Eu diria, nem sempre. Raramente ele faz isso, tá? Quando você não entendeu por negligência, ele não vai fazer, não. Tá? Agora, poder, ele pode. Se a sua pergunta é, Deus pode? Sim, Deus pode. Agora, se a sua pergunta é, Deus faz, Deus costuma fazer? Não, não é. Deus não costuma fazer, tá bom? A Edilane está contribuindo aqui dizendo assim, olha, uso um dicionário offline quando leio a Bíblia. Uma simples palavra pode dar outro entendimento ao contexto. Sim, um bom dicionário é importante. Embora em futuros encontros eu vou sugerir ferramentas, dicionários, comentários bíblicos, porque o dicionário de língua portuguesa é útil, muitíssimo útil. Mas quando você pega palavras que dentro da Bíblia elas têm um conceito mais teológico, o dicionário comum não vai te ajudar muito. Por exemplo, a palavra justificação, propiciação, né, circuncisão, dentro da Bíblia eles têm um significado muito mais profundo do que simplesmente usado na língua portuguesa, tá? Então ajuda, já é uma excelente ferramenta. Tem que ter um bom dicionário de português. Mas um bom dicionário bíblico ou um bom dicionário teológico às vezes ajuda muito mais. Então, entenderam o conceito de revelação? O conceito de revelação é que é aquilo que Deus dá ao homem a conhecer quando o homem não tem condição de conhecer aquilo sozinho. O nome disso é revelação. Outro termo que a gente precisa entender bem o significado é inspiração, porque eu estou dizendo desde o primeiro encontro, tem alguém dando aí uma carinha de raiva aí, né? Subindo umas carinhas de raiva. Eu não sei se não gostou de algo que eu falei. Mas o conceito de inspiração, que a gente fala, a Bíblia é a palavra inspirada, os autores estavam inspirados. Inspiração, quando a gente usa essa palavra com referência à Bíblia, é diferente de usar a palavra inspiração, por exemplo, quando a gente fala de um artista, né, de um pintor quando fez o quadro, do pastor quando pregou aquela noite, diz, nossa, o pastor estava inspirado. É diferente, tá? Inspiração no sentido bíblico é a ação do Espírito Santo sobre o autor do texto bíblico, capacitando esse autor a escrever a revelação de Deus sem erro. Isso é inspiração bíblica, tá? Inspiração bíblica é a ação do Espírito Santo sobre o autor do texto bíblico que capacitou aquele autor a registrar a revelação de Deus sem erro. Isso é que nós chamamos de inspiração, tá? Fabíola está perguntando, como assim negligente? No caso de eu estar lendo por lei? Também. Ou no caso de não estudar a língua portuguesa quando poderia estudar e deveria, né? Quando você tem condição de estudar, deveria estudar e não estuda é negligência. Quando você deveria ler e não lê, é negligência. Quando você deveria orar para ler e não ora, é negligência. Então, negligência em todos os sentidos. Tá bom? A Gita perguntando se a revelação nos dias de hoje é somente para entendimento da Bíblia. Não sei se eu entendi bem sua pergunta. Eu acho que a sua pergunta é, você quer saber se Deus continua revelando coisas hoje? Deus continua revelando em que sentido? Se você está falando revelando a vontade geral dele para toda a humanidade, não. Porque essa vontade já está revelada na Bíblia. Porque se Deus continuasse revelando, o que Deus acabou de revelar tinha que entrar na Bíblia. Por exemplo, se Deus revelou alguma coisa a você, que é a vontade geral dele para toda a humanidade, isso que Deus revelou para você tem que entrar na Bíblia. É palavra de Deus para todas as pessoas. Só que isso não acontece, a própria Bíblia fechou isso. Então, esse tipo de revelação Deus não faz mais, tá bom? Deus pode até fazer pequenas revelações de contexto particular, isso é outra coisa. Mas revelar Bíblia, revelar a palavra dele nesse sentido, não, fechou com a Bíblia, tá bom? Ah, foi a criança aí que deu a carinha de zangado, né? Não tem problema não, acontece. Já aconteceu comigo, o Olívio também às vezes já me meteu o dedinho no zangadinho. Então, continuando aqui. Então, eu dei um conceito para vocês de revelação e um de inspiração.
Então, quando eu digo que Paulo estava inspirado quando escreveu, João estava inspirado quando escreveu, não era inspirado assim, no sentido de que ele olhou para o sol e falou assim, nossa, esse sol tá bonito, estou inspirado hoje, vou escrever um salmo. Davi, né? Davi olhou para aquele dia lindo e falou, estou tão inspirado que eu vou escrever um salmo 23 aqui. Não é inspirado nesse sentido, tá? Nesse sentido, qualquer pessoa pode ficar inspirada. A inspiração foi um cuidado, uma ação direta do Espírito Santo no autor para registrar a revelação de Deus sem erro. E a outra palavra que a gente precisa conhecer, ter uma noção do conceito para ter uma boa espiritualidade do estudo bíblico, é iluminação. Então essas três palavras são muito importantes e não podem ser confundidas. A palavra revelação, a palavra inspiração e a palavra iluminação. Quando eu disse que a inspiração é a ação do Espírito Santo no autor do texto bíblico, a iluminação é a ação do Espírito Santo no leitor do texto bíblico. Por exemplo, eu estou com a Bíblia aberta aqui em Mateus. Mateus estava inspirado por Deus quando escreveu isso aqui, ou seja, o Espírito Santo estava cuidando para que ele escrevesse a revelação de Deus sem erro. Eu, quando vou ler o que ele escreveu inspirado, eu não estou inspirado como ele. A ação do Espírito Santo no leitor nós chamamos de iluminação. O Espírito Santo precisa iluminar nossa mente e coração para a gente entender bem o que o texto inspirado diz. Tá bom? A paz do Senhor Jesus, Celina. Como é que está em Cambuquira? Muito frio? Entenderam esses três conceitos? Revelação é o conteúdo do que Deus revela, que o homem não teria condição de saber por si mesmo. E inspiração é a ação do Espírito Santo no autor do texto bíblico para que ele registrasse a revelação sem erros. E iluminação é a ação do Espírito Santo no leitor do texto bíblico para que ele consiga entender bem o que o autor inspirado escreveu. Tá bom? Então, esses três conceitos teológicos, eles são importantes para a gente na nossa espiritualidade. Por quê? Porque eu sei que eu vou estar lidando, quando eu quero ler a Bíblia, quando eu vou ler a Bíblia, estudar a Bíblia, eu tenho que lembrar que eu não estou lidando com um texto comum, eu estou lidando com um texto inspirado por Deus. Entendeu? Eu estou lidando com a revelação de Deus. Por isso é tão importante esses conceitos. A paz, Fábio. E eu sei também que se eu não estiver sob a iluminação do Espírito Santo, eu não vou conseguir entender bem o que Deus quer dizer para mim com o texto inspirado. O texto continua inspirado, o texto é inspirado o tempo todo, né? Quem não vai estar iluminado sou eu, o leitor. Então a Bíblia não tem falhas, a Bíblia não erra, mas eu, como intérprete, como leitor, posso falhar. Então eu preciso da ação do Espírito Santo para compreender o que o autor que estava inspirado escreveu, perpetuou para a gente. Oi, Renato. Quando a gente fala da autoria da Bíblia, né, nós temos uma dupla autoria. Como assim? A Bíblia ela é tanto divina quanto humana ao mesmo tempo, não é? Ela é a palavra de Deus, mas quem escreveu a grande maioria dos textos foram homens, inspirados por Deus. Mas foram homens. Então, tem autores humanos. Por exemplo, o evangelho que eu estou aberto aqui chama Mateus, porque foi Mateus que escreveu. Então, Mateus é o autor desse evangelho. Mas, lá no final das contas, Deus é que é o autor, porque a palavra é de Deus. Então, a Bíblia ela tem essa dupla autoria. Como é que a gente precisa entender essa dupla autoria da Bíblia? A Bíblia, ela é a expressão escrita, né, a expressão grafada da palavra de Deus, da mente de Deus, de como Deus pensa sobre vários assuntos. Então, a Bíblia é a expressão grafada da palavra de Deus, da mente de Deus, do que Deus quer que nós saibamos. Então, por exemplo, quando você pega o texto de Deuteronômio 29, 29, Deuteronômio 29, 29 diz assim, as coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos
para que as cumpramos. O que Moisés quis dizer quando escreveu esse texto de Deuteronômio 29 e 29? Ele está dizendo que aquilo que Deus não quis revelar, né, que permaneceu oculto, pertence a Deus. Nós não temos como saber. Aquilo que Deus ocultou, que Deus não quis falar, pertence a Deus. Não tem como a gente saber. Então, por exemplo, eu tenho um monte de perguntas que a Bíblia não responde, que a Bíblia não traz essas informações. Por exemplo, o que aconteceu com a água do dilúvio, o que aconteceu com os dinossauros, são perguntas muito interessantes, mas que a Bíblia não se preocupou em responder. Deus não quis responder essas perguntas para nós, pelo menos não ainda, né? Eu tenho certeza que não vai responder inspirando mais ninguém. Se responder, vai responder lá no céu. Então, são coisas ocultas, e a Bíblia diz que as coisas ocultas pertencem a Deus. Só que a outra parte do versículo diz assim, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que nós as cumpramos. Então esse texto diz para a gente que tudo que Deus não quis revelar, nós não temos como saber, é especulação. A gente tem direito a ter opinião, né? Mas não passa disso, não passa de opinião. Agora, o que Deus revelou é nossa obrigação saber. Entende isso? O que Deus não revelou, nós não podemos fazer questão de saber. Mas o que Deus fez questão de revelar, nós temos obrigação de saber. Entendeu essa diferença? Deus não quis falar sobre isso, então eu não posso fazer questão de saber como se Deus tivesse obrigação de me responder. Mas o que Deus fez questão de revelar, tudo que está na Bíblia, eu tenho obrigação de saber. Porque pertence a mim e aos meus filhos, para que eu as cumpra. Entenderam? Então esse é um texto muito importante. Então, falando desse lado da autoria divina da Bíblia, por exemplo, se você está com a Bíblia aberta e deveria estar aí, você tem um texto de 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. São 2 versículos muito famosos. Eles dizem assim, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para a disciplina, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo em 2 Timóteo 3,16. Ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, aí nós vemos nesse texto a autoria divina da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus chamou a Escritura de palavra de Deus. Usou essa expressão mesmo, palavra de Deus. Então, nós temos em 2 Timóteo 3,16 a autoria divina da Bíblia. Tá bom? Em Mateus 15,6, Jesus chamou a Bíblia de palavra de Deus. Em Marcos 7,13 também. Em Lucas 8,11, ele chamou a Bíblia de palavra de Deus também. Então, a Bíblia, ela se autodeclara a palavra de Deus. Paulo disse que ela é a palavra de Deus. Agora, do outro lado, da autoria humana da Bíblia, nós temos, por exemplo, o fato de que os autores humanos foram os servos de Deus que Deus escolheu para essa nobilíssima, para essa grandiosa tarefa de serem os responsáveis de receber e perpetuar a revelação de Deus. E nós vemos o lado da autoria humana lá em 2ª carta de Pedro. 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, Pedro diz isso. Pedro diz assim, porque nenhuma profecia da Escritura veio de particular elucidação, daquilo que deu na telha dos autores, né? Antes, homens santos escreveram inspirados pelo Espírito de Deus. Então ali você vê a autoria humana. Homens santos escreveram inspirados por Deus, tá bom? Então a Bíblia tem essa dupla autoria. Deus é o autor da Bíblia, mas a Bíblia também tem os autores humanos que esse Deus usou para revelar, para perpetuar, para escrever a sua revelação.
Então, todo livro na Bíblia tem dois autores. O autor maior, que é o dono, né, da mensagem, é Deus. E o autor humano que Deus usou para escrever aquele livro. Embora nós temos aí na Bíblia pequenos trechos que não tiveram autores humanos, que Deus cuidou das duas partes. Por exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não foi Moisés que escreveu. Deus escreveu com o próprio dedo lá na pedra e entregou para Moisés, pronto, né? Entenderam? Os 10 mandamentos Deus revelou pessoalmente e escreveu pessoalmente e já entregou escrito na pedra para Moisés. E tem aquele texto também no livro de Daniel que a mão de Deus aparece e escreve na parede. Escreve lá alguma mensagem na parede. O dedo de Deus escreve na parede para o rei da Pérsia. E Daniel é quem interpreta. Então ali não teve autor humano, Deus escreveu mesmo. Mas o restante todo da Bíblia praticamente Deus é o autor, mas usando autores humanos também. Então a Bíblia tem essa dupla autoria. Outro conceito que eu não posso esquecer, e que isso faz parte da espiritualidade do estudo bíblico, é que a Bíblia ela não tem erros, né? Por Deus ser o autor primário da Bíblia, nós podemos dizer que a Bíblia, pelo menos nos seus originais, né, não continha erros. Por quê? Como assim? Olha, se Deus é o autor da Bíblia e Deus é perfeito e nunca erra, então a Bíblia não tem erros. Isso não significa dizer que os autores humanos da Bíblia não eram falhos. Eles eram falhos. Quem nunca falha é Deus. E se a Bíblia é a palavra de Deus, então Deus precisava agir nos autores humanos, os tornando capazes de não errar enquanto registravam sua palavra. Os autores humanos eram falíveis, mas aquilo que nós falamos da inspiração de Deus. Bom, essa questão da inspiração, dessa capacidade que o Espírito Santo agiu nos autores para que eles não errassem enquanto escreviam. A verdade das palavras transmitidas na Bíblia, entendidas no sentido em que elas foram realmente empregadas no texto, ela não tem erro nenhum. Tá joia? Por que os católicos falam que a nossa Bíblia é diferente? Porque a Bíblia deles tem 7 livros a mais do que a nossa. Isso eu falei no encontro passado. Viu, Isabela? Se você, porventura, não assistiu o nosso encontro passado, pois você entra lá na página da igreja no Facebook e assiste, porque eu expliquei isso lá, tá bom? Mas nos livros que tem nas duas Bíblias, não tem muita diferença não. Tem diferença de tradução, né? Igual nós temos aí dentro da igreja evangélica também, um usa uma versão, usa outra, mas aí não tem diferença, só que a Bíblia deles tem livros a mais. Livros e alguns capítulos a mais. As traduções que nós temos hoje, né? As traduções, porque a Bíblia que você usa é uma Bíblia traduzida, ela não está na língua original. Se você se lembra, no encontro passado também eu falei que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. E você usa uma Bíblia em hebraico e grego? Não, você usa uma Bíblia em português. Então você usa uma tradução. As traduções que nós temos atualmente são perfeitamente confiáveis. Pode ficar tranquilo com esse assunto. Todo o processo de tradução é bom, é muito bom, tá? Claro, os tradutores estavam inspirados por Deus? Não. Quem estava inspirado por Deus era o autor original. Por exemplo, foi Mateus que estava inspirado. Quem traduziu o livro que Mateus escreveu em grego para o português não estava inspirado. Não igual Mateus, que foi João Ferreira de Almeida para nós aqui, a Bíblia que nós usamos. Então, João Ferreira de Almeida não estava inspirado. Quem estava inspirado era Mateus. Então o tradutor pode errar? Pode. Só que as traduções que nós temos hoje são muito boas, viu? São muito boas. Elas estão sendo constantemente revisadas, constantemente corrigidas,
Por isso que você tem essas versões. Revista Almeida, Revista e Corrigida, Revista e Atualizada, Nova Versão, porque na medida que o estudo das línguas originais, né, que são línguas muito antigas, vai melhorando, as descobertas arqueológicas, os linguistas vão melhorando na sua ciência, as traduções também vão melhorando, tá? As traduções que nós temos são muito boas mesmo. São perfeitamente confiáveis, você pode ficar tranquilo quanto a isso. Não vou entrar aqui em muitos detalhes, que eu não quero dar um curso sobre o processo de tradução, manuscritologia antiga, não é o nosso objetivo, mas quero tranquilizar o seu coração de que a Bíblia que nós temos em português, nessas grande maioria de versões, né? Almeida Revista Corrigida, Revista Atualizada, Nova Versão Transformadora, NVI, são muito boas traduções e versões. Lá no último encontro eu vou fazer um encontro só sobre versões e traduções da Bíblia, tá bom? E aí eu vou falar mais sobre isso. Então o tradutor, ele estava iluminado pelo Espírito e não inspirado. Inspirado foi só o autor original. Tá bom? Deus aprova a tradução de Bíblia? Ou Deus não queria que a Bíblia fosse traduzida? Queria que todo mundo usasse a Bíblia no idioma original? Não, Deus aprova a tradução de Bíblia. Nós temos certeza disso pelo fato de que Jesus usava e citava uma versão já traduzida do Antigo Testamento. Quando Jesus viveu na Terra, no seu ministério, obviamente o Novo Testamento ainda não estava escrito, né? O Novo Testamento vai ser escrito depois de Jesus. Mas o Antigo Testamento já estava pronto. E o Antigo Testamento, apesar de ter sido escrito em hebraico e era lido em hebraico nas sinagogas, no dia a dia das pessoas, o texto que eles liam não era o texto em hebraico, já era uma versão traduzida para o grego do Antigo Testamento. Tá bom? Tá joia? Então Jesus citou muitas vezes uma versão que foi feita, uma tradução que foi feita do Antigo Testamento hebraico para o grego, feita mais ou menos 200 a 300 anos antes de Jesus nascer em Belém, que ficou conhecida como Septuaginta, versão dos 70. Jesus usava essa Bíblia traduzida, então ele aprova a tradução de Bíblias. O Mauri está pedindo aqui para eu dar uma definição de espiritualidade. Espiritualidade é a condição espiritual de alguém ou de algo. Então, quando eu falo assim, espiritualidade do estudo bíblico, é a condição espiritual que esse estudo vai acontecer, ou que o estudante, né, apresenta no momento do estudo. A condição espiritual de alguém ou de algo é o que nós chamamos de espiritualidade. Por exemplo, uma boa espiritualidade significa dizer que aquele estudo está sendo feito em boas condições espirituais, o estudante está com o coração, com a mente espiritualmente adequados no momento do estudo. Isso é o que eu chamaria de espiritualidade. A condição espiritual em que se encontra o estudante e o estudo em geral, que envolve aquele estudo. Tá? Isso é o que eu chamo de espiritualidade do estudo bíblico. Aí eu preciso finalizar hoje aqui falando a você de um assunto também. Quando eu disse que iluminação é essa ação poderosa, né, que o Espírito Santo age no leitor, no estudante da Bíblia, para que ele tenha condições de estudar, de ler e interpretar bem a Bíblia, isso não significa de maneira nenhuma, pelo amor de Deus, que o estudante está isento de qualquer esforço de interpretação, porque o Espírito Santo está iluminando, então ele vai entender de qualquer jeito. Não! Essa iluminação do Espírito Santo não rouba da gente a responsabilidade de ter que nos esforçar na interpretação, no estudo do texto, não. Tá? Essa iluminação é eles apenas nos capacitando a fazer um esforço que seja bem recompensado. Tá bom? Não é que Deus vai dar essa interpretação pronta para a gente, não. Tá? Por que Deus não faz isso? Deus pode fazer isso em algumas circunstâncias? Em algumas circunstâncias, Deus pode. Deus pode pegar você lê um texto e ele te dá o entendimento do texto na hora. Já fez isso comigo algumas vezes. Tá? Textos que eu fui pego de surpresa, que eu precisava responder, Deus me deu o entendimento na hora. Agora, é o modo normal de Deus agir? Não, não é. Por quê?
Porque Deus não é conivente com a preguiça. Deus, pelo seu caráter santo, Deus abomina a preguiça, porque a preguiça é um pecado, condenado muitas vezes na Bíblia, principalmente no livro de Provérbios. Então, se eu estou com dificuldade, não sei o que aquele texto quer dizer, porque eu sou preguiçoso na leitura, no estudo, Deus não vai dar essa interpretação para mim. Por quê? Porque Deus, se desse essa interpretação para mim, Deus estaria sendo conivente, Ele estaria aprovando a minha preguiça. Então Deus, como é um ser santo e puro, não pode aprovar a preguiça. Então Deus não vai dar o entendimento do texto só porque a gente foi preguiçoso na tarefa de descobrir o que o texto quer dizer. Como eu disse desde o começo, Deus gosta de honrar o esforço daqueles que se interessam pelas coisas dele. Ele não precisa desse esforço, mas ele gosta. Ele gosta de honrar o esforço daquela pessoa que se dedica ao estudo, que se dedica à leitura, à meditação. Ele honra esse esforço dando bom entendimento. Mas Deus não é conivente com a preguiça e nem com a cola. Sabe o que é cola, né? Igual na escola. Quando você vai fazer prova, não estudou para a prova e você faz cola, olha na prova do outro, ou tem lá a matéria escrita lá na palma da mão e você cola, Deus não passa cola. Então, se você acha que não estudou, mas quando precisar Deus vai dizer para você o que você precisa saber, você está dizendo que Deus vai dar cola para você. Deus não dá cola para ninguém, não. Deus não passa cola. Deus é honesto, tá? Deus pode usar alguém e dar a ele o entendimento? Pode, mas não por negligência. Não porque essa pessoa foi preguiçosa ou leviana ou simplesmente desleixada, relaxada no estudo da Bíblia, não. Mas porque essa pessoa ainda não chegou lá, porque essa pessoa é interessada, só que ela ainda não sabia aquilo. Deus pode dar? Pode, aí pode. A Gi lá de Paraisópolis está dizendo assim, as Bíblias de estudo ou anotadas são boas opções de estudo? Tem alguma que o senhor usa? Quando eu falar lá das traduções e versões, eu vou falar muito dessas Bíblias de estudo também, vou mostrar algumas, vou falar as características boas e ruins de algumas. São boas opções de estudo, a Bíblia de estudo. Só que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você conhece alguém que comprou uma Bíblia de estudo e fez os estudos da Bíblia? Eu não conheço até hoje uma pessoa que pagou lá aquela... Deu um rim para comprar uma Bíblia, né? Bíblia de quase R$200, comprou aquela Bíblia desse tamanho, os estudos podem até ser muito bons, ela não estuda a Bíblia. Essa pessoa compra, mas não estuda. Sabe o que acontece? Ela vai usar só para consulta, de vez em quando. Essa pessoa um dia vai no culto, o pastor mandou abrir naquele texto, aí ela vai lá e lê o comentáriozinho que tem lá embaixo daquele texto na Bíblia de estudo. Fazer os estudos mesmo da Bíblia de estudo, eu não conheço ninguém que fez. Então, eu acho um alto investimento para pouco retorno, mas que é bom. Tem Bíblia boa de estudo e tem Bíblia ruim também. Aí eu vou falar mais para frente, tá bom? Mas é uma boa opção, ajuda. Mas há maneiras melhores. E eu vou, para frente aqui nos nossos encontros, eu vou continuar falando disso. Tá? Então, como eu disse, a iluminação não é sinônimo de preguiça, tá? Deus não é conivente. Bom, gente, está dando o nosso tempo, né? Como vocês dizem, 1 hora é muito pouco e realmente eu tenho mais coisas para falar sobre a espiritualidade do estudo bíblico. Eu vou falar mais agora, não da natureza da Bíblia, mas do estudante. Então, no nosso próximo encontro, eu vou falar sobre a espiritualidade do estudante da Bíblia, tá? Sobre o seu coração, a sua mente, algumas coisas que precisam estar ali para que ele consiga ser um bom estudante da Bíblia. E nós vamos continuar isso só no sábado, às 15 horas, que é o nosso próximo encontro, tá? Nosso próximo encontro, então, será sábado, dia 30, às 15 horas, aqui na página da IBC no Facebook. A Valéria está dizendo assim, pastor, como então se explica uma pregação com a palavra sem estudá-la? Não explica, isso é simplesmente uma tragédia, Valéria. Se você vai pregar a Bíblia sem estudar a Bíblia, que Bíblia você está pregando? Não é?
Se um pregador vai pregar sem ter estudado, significa que ele está pregando algo que nem ele dá valor. Quem vai confiar na palavra de um pregador que nem ele confia no que prega, nem ele se interessa pelo que prega? Porque a primeira demonstração de que o pregador crê no que prega é que ele estudou para pregar, porque ele dá valor ao que está pregando. Se ele não leu, não estudou bem para pregar, significa que nem ele crê no que está pregando, nem ele dá valor. Então por que eu vou dar? Né? O pregador é o primeiro que tem que amar e crer no que está pregando. E uma das maneiras dele mostrar isso para quem não está ouvindo é que ele se interessou em descobrir o que a Bíblia realmente diz, o que a Bíblia realmente ensina. Porque ele se importa com o que a Bíblia diz. Tá bom? Isso transmite confiança para o ouvinte, porque o ouvinte sabe que pelo menos o pregador crê no que prega. Tá bom? É por isso que o pregador, ele pode até falar bonito. Falar bonito não depende de Bíblia. Falar bonito, você tem político que fala, artista aí que fala e nem crente é. Mas o pregador não é alguém que fala bonito. Embora se falar bonito, melhor ainda. O pregador é alguém que crê no que está pregando e Deus o usa para transmitir essa mensagem, para impactar o coração do ouvinte com essa mensagem. E a única maneira que o pregador tem de convencer a pessoa de que ele realmente crê no que está pregando é que ele tem um testemunho vivido do que está pregando e esse testemunho envolve o respeito que ele tem pela Escritura. Bom, se um pregador prega sem estudar a Bíblia, simplesmente isso não é pregação. Isso é enganação. Bom, isso é hipocrisia. Bom, gente, mais algum comentário? Já estamos com 1h01, nem sei como é que o YouTube, o Facebook ainda não nos cortou, né? Vamos orar? Senhor Santo e bendito, glorificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo juntos e que estas reflexões de hoje sejam importantes e provoquem o pensar, provoquem novas decisões, nova maneira de olhar ao estudo da Bíblia nos meus irmãos. Em nome de Jesus, fica conosco até o nosso próximo encontro. Meus queridos, dia 30, sábado, 15 horas, aqui no mesmo Facebook, página da Igreja Batista Central de Três Corações, a gente continua falando sobre a espiritualidade do estudo bíblico. Tá bom? Espero que todos vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário que queira fazer ainda, pode fazer lá no meu WhatsApp. No grupo você não consegue comentar, tá? Você manda no meu particular que se eu puder, eu vou fazer questão de poder te ajudar. Tá bom? Talvez eu não olhe na hora, tá? Eu não passo o dia todo olhando o WhatsApp. Eu tenho os momentos que eu pego para olhar o WhatsApp, mas eu vou responder você na medida do possível. Que Deus te abençoe, que isso tenha ajudado você, tenha aberto um pouco a sua visão sobre a Bíblia, sobre como a gente deve se relacionar com a Bíblia. E sábado eu vou falar sobre o seu coração e a sua mente na hora de estudar a Bíblia. Bom? Que Deus te abençoe. Fique com Deus.